Ei, futebol brasileiro, como tá esquisito, hein? Tá muito esquisito, cara. O que aconteceu ontem foi um escândalo. Mas eu não vou nem só falar do segundo gol do Cruzeiro, não. Eu vou falar do primeiro gol do Vitória, que foi um escândalo que o árbitro ontem na partida fez. Daqui a pouco a gente vai trazer o lance. Antes disso, vamos trazer aqui a tabela de classificação e linkando a uma pergunta, a uma afirmação do parceiro José Lucas Alves, que ele mandou um superchat ontem em formato via Pix e eu acabei não lendo. Ele disse o seguinte: a Série A não pode acabar assim não, viu? Porque são 2 vagas a menos no G4 da próxima Série B, que vai ser ainda mais difícil para o Sport. E ele disse que não está confiando muito no acesso do Sport. E eu concordo com ele. Se a Série A terminar assim, ano que vem vai ser ainda mais infernal para subir da B para A. Por isso que o Sport tem que subir de todo jeito. E é o seguinte, vamos lá. Corinthians com 22 pontos e 23 jogos, é o 17º colocado. Fluminense, 18º colocado com 21 pontos em 22 jogos, tem um jogo a menos. Cuiabá com 18 pontos em 21 jogos, tem 2 jogos a menos também em relação à galera. E o Atlético Goianiense é o lanterna com 15 pontos em 23 jogos. Rapaziada, é o seguinte, eu olhei para a sequência do Corinthians, o Corinthians vai pegar Fortaleza fora, vai pegar Botafogo, Flamengo. Cara, São Paulo. A sequência do Corinthians nos próximos 4, 5, 6 jogos é terrível. Só vai pegar a tromba a galera que tá aqui, ó, brigando por liderança, brigando por Libertadores. É sequência duríssima. E o Corinthians não joga nada na Série A. Quem tá acompanhando os jogos sabe. E se cair um grande, pra mim, quem vai cair é o Corinthians. Se cair um grande, tá? O Fluminense tá na situação, entre aspas, um pouquinho só mais confortável, porque tem um jogo a menos. E se vê se esse jogo a menos já vai a 24, dá uma desgarrada ali um pouquinho. Abre uma gordurinha, mas também tá no risco. E aí, meu irmão, eu já vou linkar uma coisa com a outra. Vamos trazer aqui o primeiro escândalo da arbitragem ontem no jogo de Vitória e Cruzeiro. Por que eles anularam esse gol? Por que o senhor árbitro, que eu esqueci até o nome dele, cara, por que ele anulou esse gol? Porque não fez sentido nenhum anular esse gol para dar um pênalti. Sai a finalização de Luan, a bola pega na mão de Lucas Silva e sobra para Alejandro. Alejandro está na pequena área, já finalizando. Quando ele está finalizando e o árbitro sabe que vai ser gol, o juiz leva o apito à boca e... Peraí. Eu fiquei me perguntando aqui em casa, o que é que ele vai marcar aí? Vai marcar pênalti? Foi gol, pô. Ele apitou. Ele foi até discreto na marcação do pênalti, né? Ele apita, aí caminha uns 10 passos para depois marcar o pênalti. Por que ele fez isso? Fica em pergunta. Porque assim, correu o risco de Oswaldo bater o pênalti e perder o pênalti. Correu muito risco disso acontecer ontem. E aí a culpa seria do árbitro, porque já era gol de Alejandro. E o árbitro anulou o gol do Vitória para dar o pênalti. Beleza, mas saiu o gol. 1-0 Vitória. O Vitória faz 2-0. Golaço de bicicleta de Alejandro. Partida impecável do Vitória. O Vitória tava dando vareio de bola no Cruzeiro, tá, gente? Você olha para a estatística aqui, até os 31 minutos, era 11-2 de finalização, irmão. O Cruzeiro tinha dificuldade de passar no meio campo. O Cruzeiro não fazia nada no jogo. O Cruzeiro tava tomando totó do Vitória. Aí vem a expulsão de Neres. Expulsão correta. É indiscutível aquele tipo de expulsão. E a partir daí, meu irmão, é outro jogo completamente diferente. É o Cruzeiro passando a ter uma posse de bola esmagadora, é o Cruzeiro passando a ter volume de jogo, passando a ter finalizações, não estava apresentando um grande futebol, o Cruzeiro, mesmo com um homem a mais, a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro não fazia um grande jogo, isso é um fato. O Vitória estava marcando bem, cara, a partida do Vitória é corretíssima, impecável, dentro das suas limitações. Porra, que vitória espetacular do Vitória. Tava torcendo, inclusive, pro Vitória vencer o jogo de ontem, para ver se o Corinthians e o Fluminense caem, né? Entra Dineno, entra Matheus Pereira, muda o patamar do jogo, não tem pra onde. São os titulares ali do Cruzeiro nessa temporada e Dineno faz 2 gols. O primeiro gol, legal, até agora eu não sei como é que ele fez aquele gol, porque a cabeçada de muita precisão, de muita envergadura, ele teve que se esticar todinho, trazer direção e força para aquela bola, muito difícil. O Cruzeiro faz o 2-1, né? E vem a pressão. Meu irmão, não parava, pô, era um bombardeio do Cruzeiro já, na reta final do segundo tempo.
o Vitória vai caindo fisicamente, o Carpini, auxiliar de Carpini, no caso, tentou promover as alterações do volante, zagueiro e tal, para encher um pouco mais o miolo ali da zaga, mas é difícil, né, irmão? Tu tá pegando o Cruzeiro com um a menos. O Cruzeiro tem mais time do que tu, vai ser difícil de sustentar. E o Vitória tava sustentando. O Lucas Arcanjo fazendo milagres e milagres e milagres. E aí a estatística, ela até volta a ser bizarra, né? Aos 48, quando o Cruzeiro empata a partida ali, 47, 48, era 22-13 finalizações. Quando a gente compara, o Cruzeiro, nesse sprint aqui dos 31, quando o Neres foi expulso, basicamente, 31, 35, até o segundo gol do Cruzeiro, o Cruzeiro finalizou 20 vezes, enquanto o Vitória finalizou duas vezes apenas. É o tal do jogador a menos. É fator hoje fundamental numa Série A, numa Série B, numa Copa do Mundo, para você empatar, perder ou ganhar o jogo, velho. Futebol é muito físico, e se tu tem um jogador a menos, tromba vai entrar forte, não tem pra onde vir a galope. Então, assim, antes de pegar aqui no pé da arbitragem agora, cara, Neres foi um grande culpado ontem do Vitória não ter vencido esse jogo. Porque o Vitória muito provavelmente ia golear o Cruzeiro ontem, tá? O Vitória tava dando um banho no Cruzeiro, nó tático. Era marcação, pressão com eficiência, roubando a bola no campo de ataque. Fez um gol construído de pé em pé, o gol de Alejandro, de bicicleta. Então, assim, o Vitória muito provavelmente golearia o Cruzeiro ontem. E aí bota a culpa na conta de Neres, porque ele poderia pagar para ver. Se ele não faz a falta, Caio Jorge já sai cara a cara com o Arcanjo. Mas não era garantia nenhuma que seria gol. Não era um lance ele e a barra, era um lance cara a cara com o goleiro. E se saiu 2-1, o Cruzeiro poderia melhorar, mas a chance do Vitória vencer o jogo era gigante. Era muito maior até do que com um jogador a menos. E com 2-0 no placar. E aí veio o empate na reta final do segundo tempo. E agora a gente vai chegar na polêmica da arbitragem, no escândalo mesmo, foi um escândalo que aconteceu. E por que aconteceu isso, hein? Será que é porque Corinthians e Fluminense estão na zona do rebaixamento? Alô, CBF, cuida pra cuidar, viu? A torcida não é besta não, pô. Ninguém é besta mais não. Será que tô fazendo isso com Vitória para ver se Corinthians e Fluminense escapa da zona do rebaixamento? Será que é isso mesmo? Porque gera esse tipo de interpretação. O lance foi tão escandaloso ontem que esse tipo de interpretação, ele permeia na mente do torcedor. E o torcedor, ele não está errado, não. Mas, antes de trazer toda a polêmica aqui, o frame a frame do lance, dos ângulos, e também da declaração de Fábio Mota, vamos trazer o recadinho da Montenegro Cargas aqui para vocês. É carga a melhor transportadora que tá tendo, saca aí. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. É o seguinte, rapaziada, vamos trazer aqui o lance primeiro, tá? Na origem do gol do Cruzeiro, o Matheus Henrique, ele coloca a mão na bola para fazer o domínio do lance. Nesse ângulo, você fica meio que tentando trazer a interpretação de que talvez o Matheus Henrique pegou a bola com a parte de cima do bíceps, porque não é um lance por esse ângulo só tão óbvio assim, não é um lance tão conclusivo assim. E acredito que para a galera do VAR, a única justificativa na minha mente que passa na cabeça deles não foi tão conclusivo assim para dar mão, mas não tem para onde. Os caras têm mais de uma câmera, né? Por esse ângulo já dá para achar que foi mão. Você fica ali na dúvida, mas tá com a cara de que foi mão, não foi nem braço aparentemente. Você olha pelo outro ângulo, Mateuzinho sobe com o outro Matheus Henrique do Cruzeiro, e aí você vê a bola batendo na mão. Então assim, aqui, ó. O primeiro contato aparentemente não é nem no bíceps. Aparentemente o primeiro contato é na mão, de tão absurdo que foi o lance. E aí depois bate ali um pouquinho na parte de cima, resvala. Isso é a origem do gol do Cruzeiro, o 2-2, tá? Mais um gol de Dineno de cabeça. É impressionante como o Dineno é um bom centroavante de cabeça, o cara é mestre. Dito isso, vamos trazer aqui a declaração agora de Fábio Mota sobre a repercussão desse lance aí. 6 meses de presidente do Vitória, nunca vi sequer uma coletiva, mas hoje acho que passou de todos os limites. Eu acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, no gol anulado, sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E hoje um escândalo, em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro
poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo, mas não precisa empatar dessa forma que foi empatado. Está nítido, está claro, que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso, para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com uma folha de quase 30 milhões, certo? Não precisava, o Cruzeiro não precisa disso, certo? E é um absurdo, é vergonhoso, a gente precisa clamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça, certo? É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro, ele teria que ser profissional, e nós no Brasil temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão, e por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Então, eu clamo aqui para o Brasil. Nós precisamos ter o profissionalismo da arbitragem. O árbitro precisa ter a profissão de árbitro e receber como árbitro. Não fazer da arbitragem um bico. O cara tem uma outra profissão, vem para cá para ser um bico. Então, para mim, eu acho que isso, o maior erro vem daí. Enquanto a gente não profissionalizar a arbitragem do Brasil, nós vamos ficar passando por isso, vamos ficar aqui cheio de questionamentos. Passar por um momento vergonhoso, o esforço que a gente fez de jogar de igual para igual com o investimento que tem o Cruzeiro e sair daqui completamente prejudicado. Ou seja, os 2 pontos não vão voltar, nós vamos fazer a representação, assim como representamos no último jogo, assim como representamos contra o Botafogo, assim como representamos tantos e outros jogos. No máximo vão responder que a gente tem razão, mas os pontos não voltam, e o prejuízo fica do clube, que faz um esforço fenomenal, certo? E passa por isso. Então, é vergonhosa a arbitragem do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise histórica da arbitragem do Brasil. A arbitragem do Brasil está vivendo o seu pior momento desde quando se fundou a arbitragem no Brasil. Não é um erro só contra o Vitória, é um erro contra muitos e muitos. E eu clamo pela profissionalização. Vamos parar tudo, vamos profissionalizar a arbitragem. O árbitro precisa ter profissão de árbitro e receber como árbitro. Não ele fazer da arbitragem um bico para colocar dúvida na cabeça de todos nós. Porque não é possível que o Brasil todo viu que a bola foi mão e o VAR não consegue enxergar que a bola foi mão. Muito obrigado a todos. Desculpem, não tinha por que estar aqui hoje fazendo esse pronunciamento. Deixo o Stefano aqui com vocês. Parabéns, Fábio Mota. Concordo plenamente com essa declaração. Tem que se profissionalizar mais os árbitros. E que sim, gera dúvida na cabeça do torcedor. Será que isso aqui está mal intencionado? Será que tem, sei lá, esquema de casa de aposta envolvido? Será que o cara é torcedor do Corinthians e aí quer que o Vitória caia e não o Corinthians ou o Fluminense? Você fica pairando no ar, assim, essas dúvidas, essas incógnitas. Não tem pra onde, irmão. É o torcedor. Ele sempre vai pensar assim. E tem que pensar. De certo modo, você fica perguntando, pô, será que foi isso mesmo? Porque foi escandaloso o que aconteceu ontem. Mais uma vez, né? O Bahia caiu em 2021 para 2022 por causa da arbitragem, lá no Alfredo Jaconi. Lance escandaloso. E a arbitragem acabou com o Bahia. Se o Vitória cair esse ano por causa de 2 pontos, 1 ponto, pode falar que foi um dos motivos, talvez até o principal, do jogo de hoje. De ontem, no caso. Tirou 2 pontos, sem dúvidas. O Sport, ano passado, não subiu da B para A por causa da arbitragem contra a Juventude. Aí eu não gosto de toda hora esse discurso, tudo contra o Nordeste, não sei o quê. Eu não sou da linha desse discurso toda hora, não. Mas não tem como você falar que tá errado. Tá certo que fala isso, pô, tudo é contra o Nordeste. E aparentemente os escândalos da arbitragem, a maioria é contra os times do Nordeste. Na dividida sempre vai pesar contra a galera do Nordeste, os times do Nordeste. Fortaleza foi prejudicado demais nessa Série A, contra o Flamengo e tal. Agora o Vitória, enfim. E por aí vai, tá, rapaziada? Escândalo atrás de escândalo atrás de escândalo. Bom, infelizmente, né? Vitória perdeu 2 pontos aí nessa rodada. Poderia chegar a 24 pontos, criar uma gordurinha ali pro Corinthians, jogar uma pressão ainda maior para eles. Abrir 3 pro Fluminense, jogar pressão também pros caras, mas não deu. É isso, tamo junto, a gente tá de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam aqui no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.